Olá, irmãos, graças e paz. Mais um estudo do livro O Grande Conflito, dessa vez do capítulo 4. O nome desse estudo, O Crime dos Valdenses. Então vamos descobrir nesse estudo qual foi o crime dos valdenses. O que esse povo fez de tão mal, de tão errado, que suscitou sobre eles uma perseguição feroz. É interessante a gente entender isso. Essa série de estudos que estamos fazendo aqui, dos capítulos que tratam da época dos mártires e da Reforma Protestante, tem como objetivo trazer uma reflexão para nós, como povo de Deus, do que foi viver sob ameaças, intimidação, principalmente ameaças sobre a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de fé e de culto, de não poder viver, ou assim diz o Senhor, o está escrito apenas de acordo com a vontade de Deus, em períodos em que os homens não aceitavam e tinham o poder para oprimir e punir aqueles que não se submetessem à sua vontade, mas somente à vontade de Deus, por não aceitarem isso. Então, a história dos valdenses, da qual nós iremos fazer um breve resumo aqui e tirar algumas reflexões mais voltadas para essa questão. O foco desse estudo é esse. Temos algumas outras lições a tirar da vida dos valdenses. Temos várias lições. Existem outros estudos, documentários, vídeos que já fizeram sobre os mártires e reformadores. E por isso que eu não quero ser muito redundante em questões históricas. Em algumas outras questões, os valdenses foram um povo que viveu retirado, que viveram retirados, que viveram isolados, viviam nas montanhas. Apesar de que o ambiente em si era bem mais favorável para adorar a Deus, como até hoje é, e com o ambiente do campo, das montanhas. Mas, por eles não terem a luz que nós temos, o que fez eles irem para esses lugares mais isolados foi justamente não poder ter a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da sua consciência. Por que os homens são assim? Por que quanto mais poder e quanto mais se afastam de Deus, os homens eles querem dominar, controlar a vida, a religião do povo. E isso é o que a gente vai refletir nesse estudo. Estamos vivendo um período que está se intensificando e se encaminhando para que essas coisas se repitam num futuro não muito distante, mas muito breve. Um clamor de paz e segurança está sendo ecoado pelo mundo, porque uma classe de pessoas, no período que estamos vivendo, na data da gravação desse vídeo, com várias ocorrências acontecendo, algumas mais evidentes, né, como o assassinato de um ativista conservador americano, Charlie Kirk, recentemente, né, bem recentemente, poucas semanas aí, e algumas outras coisas que estão ocorrendo, mas o principal foi isso. E esse povo viveu isso. Isso está desencadeando um processo que ele só tende a agravar, a se intensificar, que é justamente o processo desse povo mais conservador, esses protestantes mais aliados e mais próximos da política, bem envolvidos com a política, que nós conhecemos como direita, né, a direita conservadora, e eles estão se sentindo cada vez mais ameaçados. Por isso o clamor de paz e segurança. Eles querem paz e a segurança deles, porque eles estão se sentindo ameaçados. O inimigo ele usa esses dois lados. Um lado é o arco e o outro é a flecha. Um lado impulsiona o outro para que essa flecha atinja alguém. E essa flecha que é a direita, à medida que ela vai se sentindo acuada, ameaçada, e então vai buscar
forças e se unir com aqueles que estão dispostos a protegê-los e buscar ideias e soluções para tudo isso que está acontecendo e para a sociedade, para dar um basta nisso, para acabar com isso que eles consideram como injustiça e um possível caos no mundo. Eles vão atrás de medidas, leis, e como são religiosos, a religião vai se envolver com o governo, a união da igreja com o Estado. E vocês vão ver mais um relato aqui nesse estudo do que acontece quando a igreja ela usa o poder do Estado para punir, para silenciar aqueles que não se conformam, que não se submetem aos seus ditames, às suas leis, seus costumes, tradições e etc. Vamos ver no relato da história dos valdenses. Eu sei que você já conhece essa história, mas nós vamos abordar alguns pontos mais atrelados e mais voltados para a temática do que a gente está vivendo e vai viver muito em breve, para que você tenha noção do que a gente vai passar, do caminho que iremos trilhar, se você realmente quer trilhar esse caminho, se você realmente está disposto, tendo em consideração que não devemos nos gabar, né, de alguma coisa, devemos, muito pelo contrário, sentir a nossa fraqueza, sentir a nossa fragilidade, e então, diante de uma situação dessa, do que eles viveram e que iremos viver pior, recorrer a Jesus Cristo, buscar refúgio em Deus e na palavra, como esses homens fizeram. Embora geograficamente, né, fisicamente, eles se deslocaram da cidade para o campo, para as montanhas, mas eles não estavam se confiando no local em si. Eles iam porque sabiam que aquilo ali era uma medida temporária para terem um pouco de paz, mas para buscarem mais a Deus, se fortalecerem mais com Deus e unidos, juntos. Por quê? Porque não queriam se submeter àquele sistema religioso que sabiam que era contrário à vontade de Deus e à palavra de Deus. Mas, de tudo o que está acontecendo, que irá se repetir, esses capítulos, esses relatos, eles servem para nos fortalecer, nos dar esperança de que Deus estará com aqueles que se voltarem para Ele, que se posicionarem do seu lado, que buscarem refúgio nele, buscarem auxílio dele, para permanecerem firmes, como Cristo foi. Então o capítulo 4 se chama Um Povo que Espalha Luz. No primeiro parágrafo, veja, como eu no estudo anterior, não vou colocar aqui na tela o slide, porque é no livro O Grande Conflito. Então você pode acompanhar no aplicativo, no seu livro, se você tiver o livro físico, e fazer suas anotações. Não iremos ler o capítulo inteiro, iremos ler alguns parágrafos e fazer algumas considerações mais relacionadas com esse tema geral que estamos abordando. Embora você possa sentir falta de alguma informação ou outra, mas nenhum estudo vai esgotar um assunto como esse, como por exemplo o relato da história dos valdenses e até mesmo só o capítulo 4. Iria ficar enorme, né? Já fica grande esses estudos que eu faço. E se eu fosse tratar de todos os assuntos aqui, que são importantíssimos, como a questão da vida no campo, a educação no lar, como eles educavam os filhos no campo e no lar, né? O homeschooling, né? E a simplicidade da vida deles. Vamos passar um pouco sobre isso, mas eu acredito que vocês já são bem familiarizados com esses assuntos que são de extrema importância. Esses elementos, essas características da vida cristã genuína. Mas iremos nos focar mais no que eles passaram, né? Na fúria que se levantou contra eles e como eles reagiram a isso e como eles lidaram com tudo isso. Esse é o intuito desse estudo. O primeiro parágrafo diz o seguinte, na página 61, capítulo 4 do Grande Conflito. Por entre as trevas que baixaram a terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ficar inteiramente extinta.
Em cada época houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam fé em Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Escritura Sagrada como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Quanto o mundo deve a esses homens, a posteridade jamais saberá. Foram estigmatizados como hereges, impugnados os seus motivos, criticados seu caráter e suprimidos, difamados ou mutilados os seus escritos. No entanto, permaneceram firmes e de século em século mantiveram a fé em sua pureza como sagrado legado às gerações vindouras. Esse finalzinho aqui desse parágrafo diz muito, né? Eles permaneceram firmes de século em século, mantiveram a fé genuína em sua pureza como um sagrado legado, era um legado a ser passado de geração em geração. Eram minoria, eram poucos, eram humildes. Aqui diz que eram estigmatizados como hereges. Hoje a palavra muito usada é desumanização. Quando o indivíduo é desumanizado, ele é tratado como se não fosse um ser humano. Então ele é estigmatizado de extremista, de outras coisas, como está acontecendo entre a direita e a esquerda, no mundo da política, no mundo secular. E entre nós isso acontece também. Indivíduos, porque querem viver só o que está escrito, querem viver uma vida mais pura e santa, e estão aprendendo somente do que está escrito e não da mente do homem, porque existe uma classe de homens em todas as igrejas que lideram e que não aceitam que as pessoas não se submetam aos seus ensinos, às suas interpretações. Não suportam, não toleram que outros estudem a Bíblia por si só. E no nosso caso, a Bíblia é o Espírito de profecia. Porque sabem que vão aprender coisas que vai então desmascarar e revelar o tanto de coisa errada que muitos, não todos, mas a maioria desses líderes estão fazendo dentro do povo de Deus. E por isso pessoas são chamadas de hereges, de dissidentes. Mas isso sempre foi. Por isso que você não deve, se você quiser buscar viver essa vida, uma vida piedosamente em Cristo Jesus, como Paulo falou, você vai padecer perseguição. Paulo disse isso, né? E rótulos como esse serão dados a todos aqueles que quiserem realmente seguir os passos de Cristo. Que seja de maneira pacífica, mansa, humilde, mas firme. Firme e não abrindo mão, não renunciando aos princípios e à luz que está aprendendo, só para agradar os homens ou, dependendo da situação, para se manter em um certo círculo ali, preferindo se calar e silenciar, a tal ponto de chegar a uma situação, a uma experiência daquelas verdades que você aprende, o poder delas na sua vida vai sendo anulado, diluído, diminuído, porque você nem pode falar sobre aquilo ali, nem pode expressar nada sobre aquilo ali, muitas vezes até para viver aquilo ali você sente medo. Mas esses homens, eles sabiam o que eles iriam passar, eles sabiam as consequências, talvez não tanto, mas mesmo assim, eles permaneciam firmes, em honra a Deus, por amor a Deus e por amor às almas, porque eles sabiam que os sinceros iriam olhar para isso e iriam saber que esse era o caminho. Eram chamados de hereges, seus motivos eram mal interpretados, o caráter eram criticados, até o caráter deles era difamado, embora fossem pessoas de caráter nobre, inclusive mesmo que tivessem pecados, talvez não livres de pecados, talvez não perfeitos de caráter, mas em busca disso, se encaminhando para essa vida. Mas mesmo assim, em relação ao que se falava deles, era muito mais intenso, muito maior o tanto de calúnia, de mentira que se dizia do caráter desses homens. Né? E aqui diz também que os seus escritos
eram suprimidos, difamados e mutilados, para que ninguém pudesse ler. Hoje é assim também. Hoje, os escritos de homens, como por exemplo os pioneiros da nossa igreja, são retaliados, são suprimidos, difamados, dizem para as pessoas terem cuidado porque tem muita heresia e tudo mais. E quando você vai ler por si só, quando então você tem coragem de ali junto com Deus ler, pedindo a Deus para que você também se esquive, que Deus livre de você de não aceitar também qualquer erro, pois os pioneiros eles não eram infalíveis e tinham alguns erros doutrinários, mas muito mais próximos da verdade eles eram do que a teologia de hoje. E hoje, assim como faziam com os valdenses e com os primitivos cristãos desse tempo, hoje é feito do mesmo jeito, em várias denominações, até mesmo no nosso meio. E isso vai piorar. Mas permaneciam firmes para dar um testemunho, um exemplo, para aqueles que, quando raciocinarem, entenderem tudo isso, olhem para um exemplo desse e vejam que outros passaram por esse caminho. Outros trilharam esse caminho de sofrimento, de luta, de desprezo, mas ficaram firmes. Tudo isso com Deus, porque sem Deus é impossível. Então, no segundo parágrafo diz o seguinte: a história do povo de Deus durante os séculos de trevas que se seguiram à supremacia de Roma está escrita no céu, mas pouco espaço ocupa nos registros humanos. Poucos traços de sua existência se podem encontrar, a não ser nas acusações de seus perseguidores. Foi tática de Roma apagar todo vestígio de dissidência de suas doutrinas ou decretos. Aqui vale uma observação. Veja que esse espírito que acompanha a Igreja Católica Romana desde esses tempos, esse espírito ainda se manifesta hoje, fazendo de tudo para apagar, anular, omitir do povo qualquer vestígio de dissidência de suas doutrinas ou decretos. Então hoje, quando se levanta alguém ou pessoas, grupos de pessoas, questionando doutrinas que são antibíblicas, que são distorção da Bíblia, o mesmo Espírito se levanta. E o que eles fazem? Fazem de tudo para acabar com isso. De tempos em tempos isso surge. Homens e mulheres fiéis a Deus surgem questionando falsas doutrinas, o abuso de autoridade e tantas outras coisas que acontecem no meio do povo de Deus. E o mesmo Espírito se levanta contra eles, a mesma represália. Aqui continua dizendo: tudo que fosse herético, quer pessoas, quer escritos, procurava ela destruir. Herético no ponto de vista dela, essa é a questão. O que realmente é heresia, o que realmente é dissidência? De qual ponto de vista estamos nos posicionando? Estamos acreditando em quem? Realmente, de fato, entendemos o que é um herege, o que é um dissidente, de acordo com a origem do termo? Sabemos o significado dessas palavras? Sabemos o que estamos falando? Por que estamos acusando pessoas disso? Você veja que as pessoas elas são acusadas de coisas, de termos pejorativos como esse, justamente para serem então odiadas. Elas não são odiadas por serem hereges ou dissidentes, mas elas são chamadas de dissidentes e hereges para serem odiadas. E muitas vezes as pessoas nem sabem o que estão fazendo, porque homens que não querem ouvir essas pessoas, não querem elas por perto, porque a conduta, o testemunho dessas pessoas e a mensagem delas denuncia, revela a sua conduta errada. E Roma, o que Roma fazia? Fazia de tudo para destruir esses e sua influência e seus escritos. Aqui ainda continua dizendo: expressões de dúvida ou questões quanto à autoridade dos dogmas papais eram suficientes para tirar a vida do rico ou pobre, elevado ou humilde. Olha só, expressar dúvida ou questionar a autoridade dos dogmas papais. Isso era motivo suficiente para tirar a vida de pessoas. Vemos isso acontecendo agora. É interessante tratar desse assunto, porque agora as coisas estão virando realidade.
estamos começando a experimentar, vendo aos poucos esse espírito se levantando cada vez mais. Só que o que está acontecendo lá fora, entre esses partidos, vai se voltar para nós. Pelo menos para aqueles que querem realmente viver um remanescente de Deus, que querem viver somente o que está escrito, e não de acordo com doutrinação e ideologias e filosofias humanas. Então, isso é motivo suficiente para pessoas perderem a vida, tirarem a vida de pessoas, porque opiniões diferentes, viver uma vida diferente, um estilo de vida diferente é suficiente para gerar ódio em muitos, na maioria. E, consequentemente, as pessoas elas passam a desumanizar uma classe de indivíduos porque odeiam o estilo de vida deles e o que eles ensinam. E assim acontecia com Roma. Esse é o espírito que ela vem transferindo por séculos para muitos. Infelizmente, hoje os protestantes têm adotado, na verdade os protestantes eles saíram da Europa com partes desses elementos, dessas características dessa mentalidade papal. Saíram de Babilônia, mas Babilônia não saiu totalmente deles. E hoje está se agravando cada vez mais. E ainda continua dizendo, os concílios papais decretavam que livros ou escritos contendo relatos dessa natureza deviam ser lançados às chamas. Antes da invenção da imprensa, os livros eram pouco numerosos e de forma desfavorável à preservação. Portanto, pouco havia a impedir que os romanistas levassem a efeito seu desígnio. No próximo parágrafo, na página 62, é o primeiro parágrafo da página 62, diz assim, nenhuma igreja dentro dos limites da jurisdição romana ficou muito tempo sem ser perturbada no direito da liberdade de consciência. Mal o papado obtivera poder, estendeu os braços para esmagar a todos os que se recusassem a reconhecer-lhe o domínio. E um após outro, submeteram-se as igrejas ao seu governo. Veja que qualquer igreja, qualquer movimento que não se submetesse, não aceitasse os dogmas, as tradições, os ensinos, as doutrinas católicas romanas, eles não tinham direito de ficar em paz. E a sua liberdade, o direito da liberdade de consciência era perturbada, era ameaçada. Hoje isso acontece com indivíduos. E é isso que eu sempre vou ficar refletindo. Por isso que eu estou dizendo, esse é um estudo mais para reflexão, para a gente trazer para hoje. Isso hoje acontece entre o povo de Deus, isso hoje acontece no meio que se diz cristão, que professa o cristianismo, que professa ser povo de Deus. Pessoas não têm o direito de viver de acordo com o estudo da palavra somente. Não é possível só ter um diálogo em que somente a palavra de Deus seja a base, seja a norma, a regra, e somente aquilo que Deus inspirou. E como adventistas, nós consideramos que o Espírito de Profecia também é inspirado por Deus. E, inclusive, o Espírito de Profecia é muito repudiado e muito mal visto, porque é mais aprofundado, mais detalhado, abre mais o leque de informações para mostrar o que é certo e o que é errado. E por isso os homens fazem de tudo para que os escritos do Espírito de Profecia sejam cada vez menos atraentes ao próprio povo. Seja tratado apenas como conselhos, diminuído, e então as pessoas passam a não dar o devido valor e atenção que os escritos do Espírito de Profecia merecem. E isso já acontecia. Veja que esse espírito aqui de Roma não permitia, não aceitava, não tolerava que alguém, dentro dos seus limites, buscasse adorar a Deus de acordo com a palavra de Deus somente. Mas tinha que envolver as doutrinas e os dogmas da igreja. No próximo parágrafo, só no início do parágrafo 2 dessa página 62 diz assim, na Grã-Bretanha, o primitivo cristianismo muito cedo deitou raízes. O evangelho, recebido pelos bretões nos primeiros séculos,
não se achava então corrompido pela apostasia romana. Então ainda existia um remanescente fiel em todos os tempos. Aqueles que mantinham o evangelho puro e incontaminado das heresias, das doutrinas, tradições e mandamentos, costumes que eram contrários à palavra de Deus, que eram uma mistura do paganismo com o cristianismo, que resultou no papado. Então, aqui na Grã-Bretanha, nesse tempo, existia um povo chamado valdense. Eram assim que eram chamados. E eles mantiveram a luz da verdade, de acordo com a luz que eles tinham, incontaminada dessas falsas doutrinas. E permaneceram firmes. Aqui no último parágrafo, bem no finalzinho da página 62, que vai começar um parágrafo que vai terminar na próxima página, na página 63, diz assim: Roma, porém, fixara os olhos na Bretanha e resolvera pô-la sob sua supremacia. No século VI, seus missionários empreenderam a conversão dos pagãos saxões. Foram recebidos com favor pelos orgulhosos bárbaros e induziram muitos milhares a professar a fé romana. O trabalho progredia e os dirigentes papais e seus conversos encontraram os cristãos primitivos. Eloquente contraste se apresentou. Os últimos, os cristãos primitivos, eram simples, humildes e de caráter, doutrina e maneiras segundo as Escrituras, ao passo que os primeiros, os romanistas, manifestavam a superstição, a pompa e a arrogância do papado. Isso é uma coisa bem interessante, uma observação que é válida aqui. Você vê a diferença que em todos os tempos os fiéis de Deus, eles eram simples, humildes e de caráter. E pautavam a sua vida, buscavam viver, conduzir, reger a sua vida de acordo somente com o que está escrito, não com dogmas de homens e tradições e mandamentos de homens. Então você vê que, em contrapartida, a diferença dos romanistas, que eram homens orgulhosos, arrogantes, prepotentes, mesmo que nesse tempo tivesse um aspecto bem mais arrogante, hoje os homens que representam essa classe de homens dessa época são bem mais cautelosos, mais simpáticos e carismáticos. São bem mais difícil de você reconhecer o perigo do que essas pessoas ensinam, para onde elas estão levando as pessoas, porque aprenderam a que ser mais simpático, mais carismático, agradar, dar às pessoas o que elas gostam, é mais fácil de atrair mais multidões do que agir da maneira como esses homens agiam aqui, pelo menos até certo período. Mas uma característica que você vê é a diferença da humildade com a pompa, com a prepotência e com a ostentação que esses homens tinham. Aqui continua dizendo o seguinte, que o emissário de Roma exigiu que essas igrejas cristãs reconhecessem a supremacia do soberano pontífice. Os bretões mansamente replicaram que desejavam amar a todos os homens, mas que o Papa não tinha direito à supremacia na igreja, e que eles poderiam prestar-lhes somente a submissão devida a todo seguidor de Cristo. Veja que coragem, os homens sabiam do poder, os homens sabiam do perigo de contrariar Roma, mas mesmo com mansidão, com humildade, dizendo que amavam eles, mas não poderiam se submeter, não poderiam se submeter ao que eles sabiam que era errado. Não poderiam trair Deus por temor dos homens. Hoje, quantos de nós, por temor dos homens, preferimos nos posicionar daquilo que sabemos que é errado? E muitas vezes fazemos como um exemplo que as pessoas usam, da época de Daniel, o que poderia ter sido, se os amigos de Daniel ali, quando Nabucodonosor erigiu aquela estátua e exigiu que todos se prostrassem para prestar homenagem, adorar aquela estátua, os amigos de Daniel poderiam ter se prostrado, fingido que estavam adorando.
Mas você vê que eles permaneceram firmes, para que todo mundo visse. E hoje algumas pessoas, elas se silenciam a própria consciência, sacrificam princípios e verdades, mas pensam que estão fazendo o que é certo, né? Porque, segundo elas, não estão sendo afetadas, contaminadas com as teorias daqueles com quem elas tentam se associar. Mas será que até onde isso pode ir? Quem é influenciado? Quem influencia quem? Se nós não estamos influenciando as pessoas com quem nos associamos, as pessoas irão consequentemente nos influenciar. Quando menos esperar, estamos seguindo o mesmo rumo que elas. Aqui eles deixavam bem claro, eles separavam o pecado do pecador. E é uma coisa que nós temos muita dificuldade. Nós achamos que para provar que amamos alguém, nós temos que estar junto deles. Temos que partilhar, participar das mesmas coisas que eles. Assim nós iremos provar que amamos essas pessoas. Aqui eles provaram que amavam eles, os romanistas, os valdenses, provaram que amavam eles, mas mais do que o que se é dito hoje, a prova de amor deles maior é que eles, embora amassem, mas não poderiam compactuar e partilhar e se juntar com eles naquilo que eles sabiam que era uma distorção, uma rebelião contra a verdade. Então, essa distinção que hoje a gente perdeu esse senso de não conseguir desvincular uma coisa da outra. Então, existe uma ideologia, uma mentalidade de que para você provar que você ama, de que você quer paz com os outros, você tem que estar junto. E aí, daqui a pouco, para estar junto, você começa a abrir mão, a renunciar e sacrificar várias coisas da sua crença, daquilo que você sabe que é a verdade, dos princípios de Deus. Esse é o princípio do ecumenismo. E você vê que eles não abriram mão. Eles disseram, nós amamos vocês, não queremos guerra, não queremos briga, queremos paz, mas nos deixem adorar a Deus de acordo com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Deus deu esse direito a todo ser humano. Então, não precisamos entrar em um processo de guerra, de retaliação. Não precisa haver isso. Se não concordam com o que nós cremos, o que nós vivemos, com o estilo de vida que nós queremos viver, pelo menos nos deixem em paz. E nunca iremos fazer mal nenhum a vocês, nem perturbá-los, e nem buscar debater e qualquer coisa dessa natureza. Mas iremos buscar viver a nossa vida e ensinar para as pessoas o que nós cremos. E as pessoas vão tomar suas decisões. Possivelmente era assim que eles se posicionavam. E assim deveria ser nós hoje. As pessoas elas não aceitam que você tenha um posicionamento diferente do delas ou da igreja organizada de hoje em dia. Deus organizou uma igreja, mas Ele deu critérios. Ele deu princípios, Ele deu regras e condições para que então pudessem se manter como fiéis estandartes e portadores da luz dele, assim como Ele fez com Israel. E Deus dá tempo. Ele vai dando tempo para provar o povo. E quanto mais o povo vai se distanciando dele e professando ainda serem povo dele por conta do título, do rótulo, mais vão desagradando, desonrando a Deus no mundo. E isso acontecia aqui de uma forma que é incrível, porque você vê a coragem desses homens em saber que agora, a partir de então, eles entrariam num processo de grande dificuldade. Mas mesmo assim, não abriram mão. E o texto continua dizendo o seguinte: repetidas tentativas foram feitas para conseguir sua adesão a Roma. Mas esses humildes cristãos, espantados com o orgulho ostentado por seus emissários, firmemente replicavam que não conheciam outro mestre, senão a Cristo. Olha que interessante, eles só reconheciam que somente Cristo era o mestre deles, o Senhor deles, e nenhum homem poderia ser Senhor ou mestre deles, apenas Cristo. Revelou-se então o verdadeiro espírito do papado. Disse o chefe romano: se não receberdes irmãos que vos trazem paz, recebereis inimigos que vos trarão guerra. Se vos não unirdes conosco para mostrar aos saxões o caminho da vida,
recebereis deles o golpe da morte. Não era isso simples ameaça. Guerra, intriga, engano foram empregados contra as testemunhas de uma fé bíblica, até que as igrejas da Bretanha foram destruídas ou obrigadas a submeter-se à autoridade do Papa. Veja, eles vão se chegando nesses de maneira pacífica. E quando veem que eles não se rendem, não se submetem dessa maneira, que tentando um diálogo para que eles se submetam aos seus dogmas e à sua autoridade, a autoridade de Roma, aqui no contexto, então eles mudam o tom e aí então passam para a agressividade. E isso vai acontecer de novo. Hoje estamos vivendo um período de paz, relativa paz. A guerra, ela é uma guerra psicológica, ela é uma guerra de ideias, de doutrinas. Então, acaba-se e deprecia e anula a reputação, a imagem de alguém com palavras, com influenciando as pessoas através de estigmatizar, desumanizar, rotular e taxar uma classe de indivíduos que pensa diferente de uma maneira bem pejorativa, bem negativa, para que a maioria das pessoas repudie e olhe para aquelas pessoas com repulsa, né, com ódio e até mesmo com medo. No próximo parágrafo, na página 64, diz assim: mas dentre os que resistiram ao cerco cada vez mais apertado do poder papal, os valdenses ocuparam posição preeminente. A falsidade e corrupção papal encontraram as mais decidida resistência na própria terra em que o Papa fixara a sede. Durante séculos, as igrejas do Piemonte mantiveram-se independentes, mas afinal chegou o tempo em que Roma insistiu em submetê-las. Então você percebe que chega um momento que esse sistema, essa mentalidade, a mentalidade do anticristo, ela não suporta quando indivíduos eles realmente resistem a tal ponto de se tornarem independentes para poderem adorar a Deus de maneira pura e simples, e da maneira como está na palavra. E aqui diz assim: depois de lutas inúteis contra a tirania, os dirigentes dessas igrejas reconheceram relutantemente a supremacia do poder a que o mundo todo parecia render homenagem. Aqui vale outra observação. Você percebe que depois de muito sofrer, de muita opressão, de muita tensão causada em cima dessas pessoas, dessas igrejas, muitos deles acabam não resistindo e cedem. E até hoje é do mesmo jeito. E quando você menos espera, você vê aqueles que um dia foram verdadeiros heróis, foram instrumentos de Deus, começam então a se voltar, a retroceder, a renunciar e a sacrificar certas verdades, certos princípios, só para não mais sofrerem tanto da opressão e da perseguição e da tensão que é lançada sobre eles. Isso acontecia nesse tempo. E tudo isso, essas histórias, elas revelam o que nós passamos hoje. Não há nada de novo debaixo do sol. E esse é o propósito de Deus. Esse foi o propósito de Deus quando revelou, quando inspirou Ellen White a escrever esse livro. Foi com esse intuito, para que a gente lesse e se enxergasse aqui. Porque lê isso aqui apenas como história, e você admira, você fica espantado com aquelas coisas, e talvez você não consiga ver isso acontecendo hoje porque você não tem a mesma firmeza, o mesmo posicionamento, a mesma honestidade com a verdade, de estudar por si só e reconhecer com sinceridade e honestidade o tanto de coisa que está sendo omitida e distorcida da palavra de Deus hoje nas igrejas estabelecidas e organizadas de hoje. E por medo e conveniência, né, por medo de manchar a reputação, manchar a própria imagem, de não ser perseguido, de não ser mal visto, de não ter cara feia, as pessoas entortando a cara para você,
Em qualquer igreja, qualquer denominação que seja, as pessoas preferem se silenciar. E por isso não vemos essas coisas acontecendo conosco, não pelo menos com a maioria. E por isso que essas histórias, esses relatos, ficam apenas como histórias. Histórias bonitas do passado, bem distante, que já não fazem mais tanto sentido hoje para a gente. Mas esse é o propósito desses estudos que eu estou fazendo. É trazer à tua memória. Eu sei que serão poucos os que vão assistir esses estudos, mas que esses poucos que venham a chegar até aqui possam refletir nessas coisas e ajudarem outros a refletirem nessas coisas também. E continua o texto dizendo: alguns houve, entretanto, que se recusaram a ceder à autoridade do Papa ou do prelado. Estavam decididos a manter sua fidelidade a Deus e preservar a pureza e simplicidade de fé. Houve separação, é inevitável. Os que se apegaram à antiga fé retiraram-se. Alguns, abandonando os Alpes nativos, alçaram a bandeira da verdade em terras estrangeiras. Outros se retraíram para os vales afastados e fortalezas das montanhas, e ali preservaram a liberdade de culto a Deus. Porque no fim das contas é sobre isso. É sobre adorar a Deus de acordo com a consciência, com a palavra de Deus, não de acordo com a consciência dos homens, que tanto distorcem e tanto introduzem costumes e práticas pagãs no culto e na adoração a Deus. Mais adorando e servindo a criatura do que ao Criador. Mas o culto, ele é organizado, ele é administrado, ele é realizado para agradar as pessoas e atrair números do que para honrar e glorificar somente a Deus. Porque os homens sabem que se fizerem da maneira como realmente está escrito, poucos irão querer se juntar, poucos irão frequentar as igrejas, porque a maioria das pessoas do mundo não quer. Mas que sejam 2, 3, 6 ou 10, poucos que sejam, mas que sejam honrando e adorando a Deus de acordo com o que está escrito, como Deus se agrada, como Deus orientou e instruiu, e não como o homem quer. E por isso esses homens se retiravam, se separavam, se isolavam, se distanciavam desses grupos e desse movimento tão hostil à verdade e àqueles que queriam viver a verdade. Até hoje isso existe. Quanto mais você busca de Deus a compreensão da vontade dele para a sua vida e para o povo dele, mais você vai ver que se você realmente quiser viver, quiser seguir esse caminho, você vai trilhar esse mesmo sofrimento aqui. Tudo isso para preservar a liberdade de culto a Deus. No próximo parágrafo da página 64, é o segundo parágrafo, diz assim: a fé que durante muitos séculos fora mantida e ensinada pelos cristãos valdenses estava em assinalado contraste com as falsas doutrinas que Roma apresentava. Sua crença religiosa baseava-se na palavra escrita de Deus, o verdadeiro documento religioso do cristianismo. Mas aqueles humildes camponeses, em seu obscuro retiro, excluídos do mundo e presos à labuta diária entre seus rebanhos e vinhedos, não haviam por si sós, chegado à verdade em oposição aos dogmas e heresias da Igreja Apóstata. A fé que professavam não era nova. Sua crença religiosa era a herança de seus pais. Lutavam pela fé da Igreja Apostólica, a fé que uma vez foi dada aos santos, a Igreja no deserto, e não a orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo. Era a verdadeira Igreja de Cristo, a depositária dos tesouros da verdade que Deus confiara a seu povo para ser dada ao mundo. Quem eram esses que eram considerados aqui pelo texto como a Igreja de Deus? Aqueles que eram humildes em seu obscuro retiro, excluídos do mundo e presos a labutas diárias em seus rebanhos e vinhedos. Esses que, em oposição às doutrinas e às práticas e costumes da Igreja Apóstata, tinham que se retirar, tinham que viver mais excluídos, tinham que viver separados desse falso sistema religioso, para poder então manter a fé que uma vez foi dada aos santos. Assim foi e assim sempre será. Esse exemplo ele se encontra em
toda a Bíblia. E depois da Bíblia, como a gente vê aqui, continua o mesmo caminho a ser trilhado. É um caminho de sofrimento, de dificuldade, é um caminho de separação, para então poder viver a vontade de Deus, de acordo com como está escrito. O próximo parágrafo diz o seguinte: entre as principais causas que levaram a Igreja verdadeira a separar-se de Roma, estava o ódio desta ao sábado bíblico. Então Roma odiava o sábado de Deus, como até hoje, né? E hoje, cada vez mais, embora esteja se falando de um sábado, mas o sábado que é falado entre os protestantes é o domingo, que chamam de sábado para confundir a mente das pessoas, porque na verdade a palavra sábado significa descanso. Então o homem escolheu o dia dele, o dia que ele quer, para confrontar a autoridade de Deus e para mostrar ao mundo de que lado as pessoas estão, do lado da autoridade de Deus ou da autoridade do homem. Quando você escolhe a autoridade do homem e você professa ser filho de Deus, servo de Deus, você tem que reavaliar a sua vida, examinar a si mesmo. E isso acontece até entre nós. Porque de que maneira estamos guardando o sábado? De acordo com o que estamos aprendendo com os homens? O tanto de coisa que tem sido introduzida no sábado, nos cultos, de homenagens, e isso inclusive é uma característica do domingo no catecismo. Lá diz que tem que ser guardado dias de domingo e festas. Então no dia de sábado tem sido introduzido festas, homenagens a várias coisas que não está escrito, fazendo com que o dia seja dividido não só para adoração a Deus, mas também para homenagear o homem e seus feitos e seus costumes. E na maioria deles é influenciado pelo paganismo. E isso é coisa da gente repensar. No segundo parágrafo da página 65 diz assim: os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito, em língua materna. Tinham a verdade incontaminada, e isso os tornava objeto especial de ódio e perseguição. Declaravam ser a Igreja de Roma a Babilônia apóstata do Apocalipse, e com perigo de vida erguiam-se para resistir às suas corrupções. Opressos pela prolongada perseguição, alguns comprometeram sua fé, cedendo pouco a pouco em seus princípios distintivos, enquanto outros sustentavam firme a verdade. Durante séculos de trevas e apostasia, houve alguns dentre os valdenses que negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens como idolatria e guardavam o verdadeiro sábado. Sob as mais atrozes tempestades da oposição, conservaram a fé. É interessante que eles já declaravam, eles tinham a coragem, embora aqui diz assim, com perigo de vida, erguiam-se para resistir às corrupções da falsa religião e chamava a Igreja de Roma de Babilônia. Hoje, se você falar que Roma é Babilônia, é a besta do Apocalipse 13, você pode ser rotulado de estar dando discurso de ódio. Inclusive, isso é até questão de lei aqui no Brasil. Existe a lei da intolerância religiosa, onde se uma religião, se um grupo religioso, de qual religião for, se sentir ofendido por alguma palavra, mesmo que não tenha sido a intenção de você ofender, mas é o que está escrito, você chega à conclusão do que cada coisa simboliza na Bíblia, e você começa a entender os perigos dessas religiões, das falsas religiões. E quando você expressa isso para as pessoas, para que as pessoas sejam alertadas, você corre muito risco. E inclusive até entre nós, você tentar alertar as pessoas daquilo que está errado, daquilo que está distorcendo e desviando as pessoas dos princípios e da verdade incontaminada, você também corre o risco. Mas é que eles resistiram até o fim. Como diz aqui, erguiam-se para resistir, para manter a fé e conservar a fé pura. Aqui na página 66, lá no final, no último parágrafo, já para iniciar a página 67, diz assim:
pura, singela e fervorosa era a piedade desses seguidores de Cristo. Os princípios da verdade avaliavam-nos eles acima de casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Semelhantes princípios ardorosamente procuravam eles gravar no coração dos jovens. Desde a mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinava-se-lhes a considerar santos os requisitos da lei de Deus. Então, até mesmo os pais, os jovens, eles eram ensinados a tratar, considerar a palavra de Deus acima de amigos, de casas, de bens, de parentes e mesmo da própria vida. Aqui diz no segundo parágrafo da página 67, na verdade é o primeiro parágrafo, né? Os pais ternos e afetuosos como eram, tão sabiamente amavam os filhos que não permitiam que se habituassem à condescendência própria. Esboçava-se diante deles uma vida de provações e dificuldades, talvez a morte de Marte. Eram ensinados desde a infância a suportar rudezas, a sujeitar-se ao domínio e, contudo, a pensar e agir por si mesmos. Olha que interessante, que princípio tão profundo e importante era ensinado para os filhos. Eram ensinados a suportar rudezas, coisas difíceis da vida, tomar sérias decisões, a pensar por si só, a não ficarem somente sujeitos, submissos às ideias dos outros, mas orarem a Deus, pedirem sabedoria a Deus por si e raciocinarem, tomarem decisões, mesmo que errassem. Porque a gente sabe que Deus não quer que a gente erre, e a gente não deve incentivar o erro. Mas muitas vezes são coisas que vão acontecer na vida para que a gente possa aprender e amadurecer. A geração de hoje ela não tem mais esse privilégio. A geração de hoje está cada vez mais fraca para tomar decisões, cada vez mais a consciência da geração de hoje está cada vez mais frágil, mais dominada. E mais difícil da grande maioria dos jovens de hoje, saberem o caminho certo. Há uma confusão tão grande que muitas vezes não sabem realmente e não conseguem tomar decisões por si só. E muitas pessoas alimentam isso porque não estão sabendo realmente criar os filhos. E aqui diz que os pais não iludiam os filhos, não romantizavam a vida. Embora fossem amorosos, cuidadosos com eles, mas eram realistas. Ensinavam eles através da labuta, da dificuldade da vida. E sempre instruindo eles que o caminho que eles iriam trilhar não seria um caminho fácil. Seria um caminho de dor e sofrimento. Mas com Cristo tudo seria possível. E que eles se mantivessem firmes. E não deixassem que outros dominassem sua consciência. Mas que a sua consciência fosse somente governada por Deus e pela verdade. Aqui ainda diz assim, muito cedo eram ensinados a encarar responsabilidades, a serem precavidos no falar e a compreender a sabedoria do silêncio. Uma palavra indiscreta que desejassem cair no ouvido dos inimigos poderia pôr em perigo não somente a vida do que falava, mas as de centenas de seus irmãos. Pois, semelhantes a lobos à caça da presa, os inimigos da verdade perseguiam os que ousavam pedir liberdade para a fé religiosa. Essa questão da liberdade, de realmente querer viver a liberdade religiosa, ela sempre foi odiada e caçada, sempre foi ameaçada. E aqui é interessante que eles eram ensinados a ter cuidado com o que falar, porque eles viviam num tempo que qualquer coisa poderia levar à morte, não só deles, mas de todo o grupo. E hoje nós vivemos num tempo que isso está quase rumando para isso. Mas enquanto ainda temos essa liberdade, enquanto ainda não existe a ameaça de morte, decreto de morte ou algo desse tipo, devemos aproveitar a fala, mesmo que com cautela, com respeito, com maturidade e mansidão, mas sem omitir a verdade. Sabendo, é claro, dosar a situação, porque existem pessoas que não estão prontas para ouvir certas coisas, mas existem um grupo
de pessoas que já ouviram repetidas vezes, tantas vezes a mesma coisa, que já está na hora de entenderem e avançarem para certas verdades e certas compreensões de informações que estão sendo há muito tempo omitidas. E esse tempo chegou. Aqui na página 70 fala uma coisa bem interessante. No penúltimo parágrafo, vai falar sobre como os valdenses eram missionários. A responsabilidade, o senso, né, a consciência que eles tinham de que não deveriam guardar verdades que eles sabiam para si, só para si. E olha que eles viviam num tempo que é como se você hoje fosse para um país muçulmano, ali na janela 1040, onde ali é praticamente proibido se pregar o evangelho, ter Bíblia, inclusive. Mas nesse tempo, eles viviam nesse regime, e mesmo assim, eles ainda saíam, passavam um tempo aprendendo ali no retiro do campo, das montanhas, eram preparados por Deus e por seus parentes e por aqueles que eram os pastores deles, os mestres. E então eles saíam para evangelizar. Não ficavam com a luz só para si, mesmo com risco de vida. Hoje você vê que essa questão de evangelizar pessoas lá fora, por exemplo, eu e minha esposa Viviane, nós trabalhamos durante muito tempo na região, numa região de Minas Gerais. Foram várias cidades. E foram, assim, foi pouca coisa em comparação ao Brasil inteiro e ao mundo inteiro, né? Mas uma das coisas que a gente mais se espantava, porque trabalhávamos de porta em porta, em cidades que não havia presença da Igreja Adventista. E uma das coisas mais interessantes, uma experiência que iremos levar para o resto da nossa vida. E isso é uma das coisas que nos deixou muito mais triste ainda. Porque muito dinheiro, mas muito dinheiro entra na instituição. Para quê? Para que o evangelho seja disseminado, espalhado, o evangelho puro, sem a opinião de homens. E o evangelho como ele realmente está na palavra, como ele é em Cristo Jesus, para levar o povo ao arrependimento. Mas veja, o que eu ia falar é que em várias, mas praticamente todas, a maioria da população não sabia o que era um adventista, nem o que era uma igreja adventista do sétimo dia. Não sabia. Souberam quando a gente passou lá, né, porque a gente se apresentava e tudo, explicava, deixava com eles literatura e ensinávamos algumas coisas a eles. Mas quantas outras cidades que não têm a oportunidade, não têm acesso a esses vídeos que nós gravamos, as lives que nós fazemos, e nem têm acesso às cidades que têm a igreja adventista? Quantas como essas que nós passamos? Existem milhares de pessoas que não sabem o que é um adventista, muito menos a mensagem que nós temos que levar. Por quê? Tantos anos. Será que realmente estamos cumprindo a missão que Deus designou, o ID, né? De ir até aqueles. Hoje, nós do Ministério Missionários, eu e minha esposa, toda semana nós vamos a uma cidade diferente e espalhamos esse livro aqui, que estamos fazendo o estudo dele, o livro Caminho a Cristo, e alguns outros, como o livro sobre liberdade religiosa, união entre igreja e Estado, sobre justificação pela fé. E sobre saúde também, publicamos recentemente um livro sobre saúde, e levamos esses materiais para doar para as pessoas. E espalhamos nas feiras, onde ali vai ser pulverizado, né, disseminado na cidade toda. São pessoas de todos os bairros, e até mesmo de outras cidadezinhas, né, de municípios próximos. E isso é muito pouco. A seara é muito grande. Mas, veja, o espírito deles de sair por aí mesmo com risco de vida, mesmo com todo cuidado, mas eles mesmo assim se arriscavam e muitas vezes morriam. E eram pegos e sofriam. E nós hoje, com toda a liberdade que ainda temos, com toda a facilidade, com tudo ao nosso dispor, o que estamos fazendo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque
porque temos uma conta muito alta com Deus, infelizmente. E muito do sangue desse povo que está aí na ignorância será requerido de nós, porque nós estamos fazendo um trabalho que deveria ser feito. E principalmente, de onde tem mais dinheiro, tem mais condições de ser feito esse trabalho. E mais pessoas para se fazer. Todos deveriam estar sendo feitos. Imagina se todos fizessem. E fosse investido todo o dinheiro que é investido em um tanto de coisas inúteis e que só desvia e deturpa a mensagem de Deus e desvia as pessoas do caminho da verdade. Investindo no dinheiro santo e sagrado, naquilo que é profano, ao invés de levar a mensagem para o povo lá fora e evangelizar o mundo inteiro, as regiões que estão aí sem conhecimento de nada, pessoas que estão tomando decisões, talvez para perdição eterna, porque não sabe que decisão tomar, o que fazer da vida, que caminho seguir, quem está com a verdade, por onde eu vou. As pessoas não sabem. E muitas delas vão morrer assim. E isso vai ser requerido de nós, porque nós queremos somente ficar na nossa zona de conforto. Não queremos nos sacrificar e sair por aí. E essa é uma das missões mais nobres que Deus deu ao homem, de aprender, viver e compartilhar. E dar às pessoas pelo menos um pouco da mensagem, pelo menos um norte, para que elas possam então buscar a Deus com aquilo que ela recebeu. E como eu disse, o pouco que você fizer, você tem que buscar fazer dentro das suas condições e da sua esfera de ação. Deus fará isso prosperar, se você fizer com coração, sinceridade e fé. Mas veja que o quanto que poderia ser feito, mas o quanto que estão fazendo com todo o recurso que Deus dispôs para o povo dele, para essa obra ser feita, e não está sendo feita. Isso é muito triste. Vamos caminhando para o fim. Aqui na página 74, diz o seguinte: muitos não se iludiam em relação às pretensões de Roma. Viam quão vã é a mediação de homens ou anjos em favor do pecador. Raiando-lhes na mente a verdadeira luz, exclamavam com regozijo: Cristo é meu sacerdote, seu sangue é meu sacrifício, seu altar é meu confessionário. Confiavam-se inteiramente aos méritos de Jesus, repetindo as palavras: sem fé é impossível agradar-lhe. Nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso aqui é uma lição muito importante, porque eles já entendiam a justificação pela fé, mesmo antes de Lutero. Sabiam que a salvação só era mediante Jesus Cristo, e fidelidade, fé e obediência à verdade, e ao estar escrito, a Bíblia. E sabiam que nenhum homem nesse mundo, mesmo aqueles que professam os mais altos cargos eclesiásticos, poderiam salvar ninguém. Poderiam ser o mediador de ninguém, e então não se devia confiar em homem nenhum para a salvação, para adoração a Deus verdadeiro, para a vida e a consagração genuína. Mesmo que Deus use homens para nos guiar até certo ponto, para nos instruir, são instrumentos de Deus para encaminhar de volta o povo à verdade e ao verdadeiro arrependimento e a buscar auxílio divino, o refúgio em Cristo, e buscar o auxílio para viver uma vida de conversão e arrependimento genuíno e de fidelidade e de consagração. Eles sabiam que era somente em Cristo que eles encontrariam tudo isso. E assim eles viviam e não confiavam na pretensão dos homens, que buscavam inclusive induzir as pessoas a salvarem-se pelas obras e através da sabedoria do homem. Na página 76 diz assim: os missionários valdenses estavam invadindo o reino de Satanás, e os poderes das trevas despertaram para maior vigilância. Todo esforço para avanço da verdade era observado pelo príncipe do mal, e ele excitava os temores de seus agentes. Os chefes papais viram um grande perigo para a sua causa no trabalho desses humildes itinerantes. Se fosse permitido a luz da verdade resplandecer sem impedimento, varreria as pesadas nuvens de erro que envolviam o povo. Haveria de dirigir
o espírito dos homens a Deus unicamente, talvez destruindo afinal a supremacia de Roma. É interessante que Satanás então ele começa a perceber que o seu terreno, os seus escravos estavam começando a terem acesso à luz e serem libertos. E agora então ele começa a agir com mais intensidade, através de seus agentes, que se incomodam muito com a luz, com a verdade. E quando veem que homens como esses aqui, os missionários valdenses, começam a instruir o povo no caminho verdadeiro, libertando eles das tradições e da mente e da consciência de homens corruptos que professam ser guias religiosos, e fazendo o povo então se voltar para a verdade, para Cristo, para a Bíblia. Então o inimigo ele age com mais intensidade. Ele agora começa a jogar mais sujo. E aqui diz assim, no próximo parágrafo da página 76, a própria existência desse povo, mantendo a fé da antiga igreja, era testemunho constante da apostasia de Roma. E, portanto, excitava o ódio e perseguição mais atrozes. Sua recusa de renunciar às Escrituras era também a ofensa que Roma não podia tolerar. Decidiu-se ela exterminá-los da terra. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus em seus lares montesinos. Puseram-se inquisidores em suas pegadas, e a cena do inocente Abel, tombando ante o assassino Caim, repetia-se frequentemente. Isso vai se repetir, irmãos. Hoje o que está se formando na América do Norte, uma união, um reavivamento, por se sentirem ameaçados, estão se sentindo com tudo que a esquerda está fazendo, então estão se unindo e buscando o apoio do governo, do poder civil. E por isso que, com isso, eles vão cada vez mais avançar e progredir nesse caminho. E qualquer um, por exemplo, preste atenção nisso aqui, reflita sobre isso. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas se você parou para pensar nisso, vamos refletir. Assim como foi com Roma, e é até hoje, se você disser para as pessoas, ensinar para as pessoas, que ela é a besta de Apocalipse 13, a que sobe do mar, né? E também é Babilônia, e que é o reino do anticristo, isso suscita fúria e ira desse sistema religioso. A mesma coisa vai acontecer com os protestantes apostatados, que estão se unindo, buscando o auxílio, o apoio do governo civil, para então silenciar e se protegerem daqueles que pensam o contrário deles. E quando dissermos que a besta que sobe da terra, lá do Apocalipse 13, são as filhas, é a filha de Babilônia, segue o mesmo caminho, é uma réplica, é uma imagem a Roma, então a mesma fúria que vinha de Roma contra qualquer um daqueles que se voltavam contra eles, acontecerá novamente. Então tome muito cuidado se você está se comovendo muito com o que está acontecendo na América do Norte e se simpatizando demais com os conservadores de direita, os evangélicos. Lembre-se que virá desse movimento, dessa união, a marca da besta, a guarda do domingo forçada, o sacrifício de desrespeito à liberdade religiosa. Então você não vai poder mais expressar sua crença, sua fé. Não está escrito apenas, se é que você só crê na Bíblia e no Espírito de Profecia e vive de acordo com isso e não com os dogmas de homens. Mas se você já está habituado a se submeter a tradições de homens, dogmas humanos, interpretações que são distorções, coisas que você nem se dá o trabalho de investigar, de estudar por si só, se realmente aquilo é verdade. Se você já está se acostumando, se habituando nesse caminho, nesse rumo, facilmente você vai se voltar para o lado daqueles que vão perseguir o remanescente de Deus. Aqui, ainda na página 76, no penúltimo parágrafo diz assim: assim como o animal de rapina se torna mais feroz provando sangue, a ira dos sectários do Papa acendia-se com maior intensidade
com o sofrimento de suas vítimas. Muitas dessas testemunhas da fé pura foram perseguidas através das montanhas e caçadas nos vales em que se achavam escondidas, encerradas por enormes florestas e cumes rochosos. Uma coisa que eu acho interessante desse trecho aqui, desse parágrafo, é isso. Ó. Assim como o animal de rapina se torna mais feroz provando sangue. Então existe uma classe de pessoas que elas se estimulam mais ainda com aquilo que, com ver a desgraça do outro, com ver a queda do outro, em ver o outro sofrer, em ver o outro ser depreciado, em ver a reputação do outro ser manchada. E assim é esse mesmo espírito que age de séculos em séculos. E é isso que Deus tenta nos alertar, tenta abrir nossos olhos quando lemos essas coisas aqui. Se não estamos vivendo esse mesmo espírito, não estamos partilhando disso em nossas vidas e praticando essas mesmas coisas, essas mesmas blasfêmias que esses homens praticavam nesse tempo contra aqueles que eram puros, que eram pessoas que buscavam a pureza, a santidade de vida e a consagração a Deus, e somente queriam se submeter a Deus e não aos homens. E essa fúria, quando ela arde dentro de nós, significa que partilhamos desse mesmo Espírito e devemos recorrer a Deus o mais rápido possível para que Deus nos liberte disso. Porque caso contrário, isso só vai amadurecer e piorar. E quando menos esperar, estaremos do lado do exército do anticristo. Que não seja isso a nossa situação, que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui ainda diz o seguinte, ainda no final da página 76. Nenhuma acusação se poderia fazer contra o caráter moral da classe proscrita. Mesmo seus inimigos declaravam serem eles um povo pacífico, sossegado e piedoso. Esse não era o problema. Até hoje é assim. Seu grande crime, agora foi daqui que eu tirei o título desse estudo. Seu grande crime, os dos valdenses, né, era não quererem adorar a Deus segundo a vontade do Papa. Esse era o grande crime deles. Era disso que eles eram acusados. Isso era o que suscitava a ira dos romanistas. E até hoje, sempre vou bater nessa tecla, até hoje é assim. Até hoje a gente vê esse mesmo espírito, essa mesma mentalidade de criminalizar, de difamar e depreciar pessoas porque não querem se submeter a uma falsa adoração a Deus. Não querem adorar a Deus de acordo com a mente de homens que estão profanando a verdade e a verdadeira adoração a Deus. Querem somente adorar a Deus de acordo com a sua consciência, com o que estão aprendendo, está escrito. E por isso são marginalizados, são depreciados e são odiados por muitos. Esse é o crime de muitos. E por isso a fúria do mundo vai se voltar contra essas pessoas, porque elas preferem ser firmes e resistir, e somente se submeter a Deus, porque elas sabem quem é o Deus que elas confiam. Elas sabem que Deus os protegerá. E mesmo que Deus não proteja, como disse os 3 amigos de Daniel ali na época de Babilônia, eles preferem permanecer do lado de Deus e da verdade. Porque sabe que aquilo que vem do homem é uma maldição. Por isso que Deus disse, maldito o homem que confia no homem. E na página 77 diz o seguinte, determinando-se Roma a exterminar a odiada seita, eram chamados de seita, uma bula foi promulgada pelo Papa, condenando-os como hereges. Herege vem da palavra heresia, que significa escolher, o direito de escolha. Escolher pensar diferente. É isso. É um direito que Deus deu a toda criatura, inclusive até os não caídos. Eles preferem escolher que Deus pense por eles. E eles então submetem suas escolhas à vontade de Deus. Mas é uma escolha, é feito voluntariamente. Deus ensina, Deus instrui, Deus explica e esclarece.
então o indivíduo entende que é o melhor. Ele, quando se reconcilia com Deus e passa a querer ter comunhão com Deus, querer se aproximar de Deus, ele entende que os caminhos de Deus são melhores do que os caminhos do homem. Então, ele usa o direito de escolha dele, é de onde vem a palavra aeresis, o direito de escolha, de somente submeter a Deus. E isso gera fúria naqueles que têm a ânsia de querer que os outros sejam o que ele quer que as pessoas sejam. Aqueles que têm ânsia de querer dominar, de controlar os outros. É um espírito narcisista. É o mesmo espírito que existia em Roma. E por isso eles eram taxados como hereges, rótulos, né, que são dados para depreciar a imagem de uma classe de pessoas, e a sociedade vê aquelas pessoas como um povo perigoso, um povo desprezível. E eles eram entregues ao morticínio. Não eram acusados como ociosos, desonestos ou desordeiros. Não era esse o problema, eles não eram nada disso. Mas declarava-se que tinham a aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro aprisco. Olha só, Roma até dizia que essa santidade deles é uma falsidade, só para desencaminhar o povo da igreja organizada, da instituição maior, da liderança, daqueles que eram os guias, que se consideravam os guias religiosos do povo. E eles passavam a confundir a mente das pessoas, porque as pessoas olhavam para aquele povo e viam que eles eram inofensíveis, pessoas pacíficas, realmente buscando viver os caminhos de Deus, mas Roma fazia as pessoas enxergar o contrário do que realmente era na realidade a vida daquelas pessoas e o caráter deles. Portanto, ordenava o Papa que aquela maligna e abominável seita de perversos, caso se recusasse a renunciar, fosse esmagada como serpentes venenosas. Esperava o altivo potentado ter de responder por essas palavras, sabia que estavam registradas nos livros do céu para lhes serem apresentadas no juízo. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, disse Jesus, a mim o fizestes. E hoje nós temos que ter essa mesma consciência, de ter cuidado, de sair taxando e rotulando indivíduos de dissidentes, de hereges, de extremistas, depreciando a imagem dessas pessoas, porque nós ouvimos outros falar. Não porque estudamos por nós mesmos o que eles creem, o que eles ensinam, o que eles vivem, se realmente aquilo é verdade. É claro que, infelizmente, existe nesses meios, sempre existem alguns que são realmente desequilibrados e acabam estragando porque não sabem lidar, não têm maturidade para lidar com toda a verdade e acabam dando mau testemunho. Claro que existe. Pessoas que não vivem o que pregam, sempre existe. Mas isso não é justificativa, vai lá que essa observação, isso não é justificativa, isso não é desculpa para acabar com a imagem de ninguém, para repudiar um indivíduo e depreciar a sua reputação, a sua imagem. E o acusar, taxando ele, rotulando ele de inúmeros termos para que as pessoas olhem para ele com repulsa, ou para aquele grupo. Assim, quem fazia era Roma. E se continuarmos fazendo isso, se estivermos fazendo isso, seguimos o mesmo caminho. Que possamos abrir a nossa mente e nossos olhos, se não estamos fazendo isso entre nós. Aqui no final da página 77 diz assim, os dirigentes papais não queriam conformar seu caráter com a grande norma da lei de Deus, mas criaram uma norma que lhes fosse conveniente e decidiram obrigar todos a se conformarem com ela, porque Roma assim desejava. Isso aqui se chama justificação espúria, justificação própria. Essa é a justiça do homem, é quando o homem estabelece uma norma. O homem estabelece a norma do que é ser cristão. É o homem quem dita o que é o cristianismo, o que é ser cristão, o que tem que ser crido, o que é heresia, o que é verdade, o que é santo, o que é profano. É o homem quem dita, é o homem quem então rege a consciência dos indivíduos. E não a palavra, e Deus através da palavra.
Então Roma cria a sua norma, né, de cristianismo, cria a sua interpretação para favorecer as suas conveniências, os seus erros, para encobrir os seus pecados, a sua corrupção, os seus abusos, abusos de poder, abusos de autoridade e de tantas coisas. E isso acontece até hoje, infelizmente. Quando, onde quer que essa mesma linha de pensamento, de prática, ela exista, em qualquer igreja que for, é tão abominável e tão detestada por Deus quanto era em Roma, quanto é ainda. E então chegamos no final. Pulamos vários parágrafos, fizemos um resumo, embora o vídeo tenha ficado longo, o estudo, mas é importante a gente ressaltar porque às vezes a gente tem que tentar detalhar tanto, tentar de alguma maneira abrir os olhos das pessoas, ajudar as pessoas a enxergar essas coisas, tentar deixar o assunto o mais detalhado possível, para as pessoas pelo menos refletirem. É como se fosse um apelo. Veja, você não está percebendo isso? Será que a gente está tão cego, tão cego? Será que a gente está tapando tanto os nossos olhos para não enxergar essas coisas? De que o tanto dessas coisas é praticado entre nós e é tratado de maneira impune, é feito vista grossa, são colocados panos por cima dessas coisas, é como se fosse uma sujeira colocada debaixo de um tapete, e a gente segue em frente, num caminho de perdição, num caminho de trevas, porque no fim das contas a gente não quer passar pelo que esse povo deu a vida, eles deram a vida para testemunhar de que mesmo que assim tenha que ser, que permaneçamos firmes por Deus, porque essa vida é passageira, esse sofrimento é passageiro. Com certeza a gente não sabe na pele, por isso que é bom a gente voltar para esses testemunhos, para esses relatos de homens que viveram, experimentaram esse sofrimento, essa perseguição. O que era de fato, de verdade, genuinamente, sofrer por Cristo. Nós não estamos sofrendo ainda. Talvez uma coisinha aqui, outra ali, mais psicológica, mas eles iam além do sofrimento psicológico, do sofrimento mental. Existia também o sofrimento físico. Pressão atrás de pressão e opressão em cima de opressão. E esses homens eram firmes como uma rocha. Tudo isso por conta da comunhão que eles tinham com Deus. Tudo isso por conta do conhecimento que eles tinham do caráter de Deus, da confiança que eles tinham somente em Deus. O mínimo que você confie em homens que você sabe que está indo num caminho perigoso, você vai perdendo essa confiança em Deus. Porque uma pessoa que ela está trilhando um caminho perigoso e você vai junto com ela, é porque ela mesma já não confia em Deus. E então, se você passa a confiar nessa pessoa, como esses homens confiavam cegamente na liderança dessa igreja dessa época, até hoje existem muitos que seguem esse mesmo caminho. E esses relatos estão aqui para a instrução nossa, para que possamos refletir, pensar se não estamos incorrendo nesses mesmos perigos. Isso pode ser com qualquer um de nós, mas isso começa do micro e vai para o macro. Começa do individual e vai para o coletivo. E no coletivo é que a coisa piora. Porque quanto mais pessoas sendo arrastadas, mais o estrago será maior. No último parágrafo diz o seguinte, da página 78, e do final do capítulo 4. As perseguições desencadeadas durante muitos séculos sobre esse povo temente a Deus foram por ele suportadas com uma paciência e constância que honrava seu Redentor. Apesar das cruzadas contra eles e da desumana carnificina a que foram sujeitos, continuavam a mandar seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Eram perseguidos até a morte. Contudo, seu sangue regava a semente lançada, e essa não deixou de produzir fruto. Assim os valdenses testemunharam de Deus, séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos em muitos países, plantaram a semente da reforma que se iniciou no tempo de Wycliffe,
cresceu larga e profundamente nos dias de Lutero e deve ser levada avante até o final do tempo, por aqueles que também estão dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E isso fica como uma reflexão profunda para a gente. Tudo isso é para que a gente possa, então, sentir esperança e confiança de assim como Deus foi com esses homens, Deus será com o povo dele nesses últimos dias, se a gente permanecer firme e buscando a Deus de hoje, antes que as coisas piorem. E se trilharmos esse caminho que eles trilharam, a mesma perseguição, o mesmo ódio que suscitou contra eles, que se levantou contra eles, se levantará contra nós. E se essa perseguição e esse ódio, essa opressão, não está se levantando contra nós como um povo, é porque não estamos trilhando esse mesmo caminho. Estamos trilhando outro caminho, um caminho mais largo. E é interessante que uma lição que fica aqui também é que eles não revidavam, eles não atacavam, eles não se defendiam no sentido de, com a mesma moeda que era dada contra eles, eles não devolviam. Eles não recorriam ao poder civil. Veja que lição, eles não recorriam ao poder civil. Eles só recorriam ao poder de Deus. Só recorriam às orientações divinas e deixavam a sua situação, a injustiça que estava se levantando contra eles, para que Deus mesmo vingasse. Eles não buscavam o apoio do mundo, não buscavam o apoio dos grandes. Isso você vai ver em toda a história que a gente vai ver nesses relatos, que o povo perseguido de Deus, eles preferiam se isolar, eles se afastavam, porque eles não queriam guerra. Eles só queriam adorar a Deus em paz. Mas a guerra vinha contra eles porque eles eram firmes. Isso acontecia com eles porque eles preferiam não compactuar, não partilhar e não participar daquilo que eles sabiam que era errado, junto com a maioria. E quando a maioria vê pessoas fazendo isso, elas se enfurecem. E quando esses aqui começam então a questionar e a protestar contra essas coisas, porque não querem viver essas coisas, não querem se submeter à autoridade do homem, quando essa autoridade é contrária à autoridade de Deus, e quando eles estão sob a autoridade de Deus, buscando ser fiel a Deus, então isso só agrava mais ainda. Então você percebe como eles agiam, como eles reagiam diante da perseguição, da fúria, com mansidão como Cristo, mais firmes. Que sirva de exemplo para nós. Iremos ver mais sobre isso nos próximos capítulos. O próximo capítulo é o capítulo 5, Arautos de uma Era Melhor. Vamos falar sobre a história de João Wycliffe. E vamos ver mais relatos heróicos de firmeza e de esperança. E ao mesmo tempo que nos reaviva essa fé primitiva em nós. Fortalece os nossos ideais, para que a gente entenda que outros já trilharam esse caminho. E sofreram, e era assim que acontecia. E se a gente não quer isso para a nossa vida, então estamos nos posicionando no lado errado. Então, encerramos aqui esse estudo, que possa ter sido uma bênção de alguma maneira para você, possa de alguma maneira te ajudar a refletir sobre tudo isso. Que possamos de fato refletir sobre tudo isso. E que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.